Boas, boas. Eu acho que terminou o tempo ou aconteceu algum problema com a internet. E aqui o sinal caiu. Então, recomeçamos. Vamos lá ver, tentar entrar. Está a ser uma conversa, acredito que muito interessante, não só para mim, mas para vocês também. O professor Valdemar é uma mente. É uma mente. E Fábio, como é que é? O professor Valdemar é. Espero que todos vocês aproveitem o máximo dessa conversa com ele, porque, professor, eu acho que o tempo do Instagram que acabou, É os verdade. primeiros 45 minutos. Como o professor estava, não sei se o professor perdeu o raciocínio ou prefere que nós continuemos. Eu não sei aonde que você parou, onde que eu parei, que eu continuei a falar e não Não, sabia. não, não, estava a falar do facto de uma das escolas na Inglaterra, ou algures, resgatar hábitos mais antigos para Isso. as crianças, ensinar hábitos mais antigos para crianças. Exatamente. Então é isso que nós temos que fazer. Auxiliar, através desses mais novos, realmente a se desconectar um pouco, né? Desenvolver a imaginação. E no livro Mantenha o Foco, eu falo bastante sobre o desenvolvimento da imaginação. Sem imaginação, nós não fazemos nada. Né? O poder de você imaginar. E como você pode desenvolver esse poder, ou mesmo recuperar esse poder perdido nos últimos poucos anos. Não é? Porque se nós não tivermos imaginação, nós não vamos a lugar nenhum que valha a pena. Perfeitamente. Professor Valdemar, diz-se que todo artista tem uma obra favorita. Eu gostaria de saber do professor Valdemar. São 26 livros, muita história. Qual é a obra que mais lhe deu prazer de escrever, de publicar e porquê? Olha, de todos eles, o livro que eu acho mais útil, se me perguntarem por qual eu começo, é esse aí. O Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. Tanto é que está vindo uma nova versão com 5 capítulos a mais. Tá? Ok, Principalmente nos dias de hoje, as pessoas querem um milagre. Elas desejam uma fórmula mágica, uma receita. Essa receita não existe. Tá? Essa fórmula mágica não existe. Justamente por falta do desenvolvimento do poder da imaginação, que nós acabamos de falar, e por falta de exato. terem a capacidade de se focarem em uma única coisa que realmente interesse para aquele determinado momento. São tantas aflições diárias que as pessoas ficam perdidas, não é? Então, delimitar um foco e seguir em frente para vencer uma carga extraordinária, para vencer qualquer tipo de desafio na vida, é fundamental. Portanto, hoje, o coqueluche dos meus livros é justamente esse aí, o Mantenha o Foco. E não sei se o professor lembra, antes, enquanto eu apresentava os livros no início, eu também disse que era o meu livro favorito. De facto, tem um conteúdo para a mente enorme, enorme, que pode ser aproveitado e emprego em várias partes da nossa vida. De facto, para mim, é um livro fora de série. Tem alguém aqui nos comentários que pediu o professor Valdemar falar do MIT. Eu guardei essa pergunta lá mais para o fim, mas se o professor Valdemar quiser falar isso agora, está à vontade. Sobre o quê? O Qual é a MIT, pergunta? método de intensidade total. O Ah, MIT. tá. Essa metodologia ela foi baseada no somatório de diversos conhecimentos e observações. Eu apenas juntei conhecimentos que já existiam e coloquei uma metodologia. Tem pessoas que confundem método com técnica. Aí me perguntam, pirâmide, ponto zero do lado sardinha, fala sobre drop set. Isso não é método, isso são técnicas. A metodologia ela tem começo, meio e fim. Então, eu criei várias concepções baseadas em conhecimentos que já existiam. Então, eu parto, né, como eu também estudei engenharia, e eu vi uma visão da física no treinamento que estava faltando. Então, no livro chamado MIT a Fundo, né, eu trago essa
noção essencial que é a física vetorial sob ação gravitacional. Se nós não compreendermos isto, nós não saberemos nada sobre treinamento e intensidade. Se eu pergunto o que é intensidade, as pessoas vêm com uma resposta apenas sensorial, uma resposta que não tem nada a ver com a origem daquilo que significa intensidade. Então, ali eu explico o que é intensidade, o que é peso, o que é massa, o que é aceleração compensatória. Somado a isto, eu estipulei conceitos subjetivos de trabalho submáximo, falha e falha total. Levei em consideração a explicação da aceleração compensatória, da realização da maior parte dos exercícios em grande amplitude. E sedimentei também através de estudos em fisiologia do esforço. Então, o livro MIT a Fundo, ele traz esse compêndio, essa reunião de ideias que sedimenta o método intensidade total. Boa. Professor, de uma coisa nós temos certeza. O professor conseguiu assistir desde a juventude, quando começou a paixão pela musculação, até hoje. São muitos anos e assistiu uma evolução enorme daquilo que é a musculação como desporto. Se tivesse que fazer um ponto crítico em termos de evolução, sendo que hoje há os chamados terroristas de técnica, como se diz, hoje muita coisa que sempre se fez lá atrás, hoje já não se pode fazer, hoje quase ninguém mais pode agachar, hoje quase ninguém mais pode fazer uma sobrecarga. Se tivermos que falar de evolução, considera isso uma evolução positiva, negativa, ou tem um certo positivismo nessa evolução em termos de musculação como desporto? Muito bem. Ao longo dos últimos anos, das últimas 2 décadas, houve uma compreensão muito boa na área da fisioterapia, tá? Na compreensão da cinesiologia. Agora, o que acontece? Tem muita gente aí falando sobre cinesiologia, dizendo que é biomecânica. Entendeu? Não tem nada a ver de biomecânica, é cinesiologia. Aliás, esse livro, esse celular está em cima de um livro de cinesiologia. Aqui, ó. Isso aqui é cinesiologia. Para você entender biomecânica, você tem que compreender a anatomia. Da anatomia vem a cinesiologia. Se você somar com a física tridimensional, não bidimensional, aí você começa a compreender o movimento humano de um indivíduo se movimentando em 3 planos e não em 2, que é um plano cartesiano. Então as pessoas estão confundindo. Então esses conhecimentos, algumas nomenclaturas na área da fisioterapia, elas foram agregadas ao treinamento de musculação. Por exemplo, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, valgo dinâmico, retroversão de quadril. É uma série de nomenclaturas, né, que acabaram por confundir a cabeça da molecada por parte de algumas pessoas que exatamente fizeram isso. Incutiram dificuldades para vender facilidade, dizendo que todo mundo ia se machucar, se lesionar e coisas desse tipo. Aí o que aconteceu? Tanta frescura, me desculpe a palavra, que o pessoal da musculação começou a cair fora. Isso aqui está ficando chato, está aborrecedor. Aí as academias de CrossFit encheram. É lógico, porque não se poderia fazer mais nada. O treinamento virou fisioterapia. Não pode agachar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ficaram de saco cheio de tanta limitação e foram para os boxes de CrossFit. Eu falei assim, bem feito, azar de vocês. Ou seja, enquanto essa gente chata não resgatarem o old school bodybuilding, beneficiado pelos novos conhecimentos, continuarão a perder atletas e alunos em suas academias. Porque o cara, quando vai para o box de CrossFit, lá ele agacha fundo,
Lá ele faz um treinamento desafiador e muda o corpo dele. Mesmo se machucando, ele volta para o CrossFit. É o mesmo cara que anda de moto, ele se quebra, mas ele gosta da adrenalina. Ele vai para o hospital, faz a cirurgia e monta na motocicleta de novo. Por quê? Qual é a origem disso? É química. É da química cerebral. A mente humana, o corpo humano, ela gosta das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, serotonina. São substâncias liberadas enquanto você realiza treinamento intenso. Agora não pode, vai machucar o joelhinho, vai lesionar a coluna, como se fosse um vaso de cristal. Não é? Ou seja, o que está acontecendo? Depois de eu e mais alguns professores, o doutor Hermano Pinheiro, que é pós-doutorado em fisioterapia, após eu e vários companheiros começarmos a alertar as pessoas com relação a essas limitações, aí as pessoas começaram a voltar a incentivar treinamento desafiador na musculação. Porque se não for assim, a musculação vai se esvaziar para sempre. Não é? Então existe aquilo que é pertinente ao profissional da fisioterapia e aquilo que é pertinente ao treinador. Né? Porém, ressalto novamente que muitos conhecimentos, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, né? São tantas denominações, né, que auxiliaram a compreensão a tornar o treinamento realmente mais seguro, mas sem limitações. Porque nós não podemos analisar o indivíduo dentro de uma caixinha mecânica e colocar todo mundo às mesmas restrições de movimento. Porque cada elemento tem aquilo que nós chamamos preciosamente de individualidade biológica, individualidade fisiológica, individualidade do seu sistema músculo-esquelético. É isso aí. Boa, boa. Muito bom, professor. Então, aí eu me pergunto, essas limitações todas, será que acabaram, de certa forma, prejudicaram sim? Mas aí eu olho para a seguinte forma. O pessoal todo da old school não tinha os mesmos recursos, não tinham as mesmas máquinas mais avançadas desta nova geração que existe de máquinas nos ginásios hoje. Professor Valdemar, se calhar mais do que eu, podia me dizer quais eram os suplementos mais utilizados e estudados naquela altura, para além da creatina, mas provavelmente não tinham os mesmos recursos de suplementação que existe hoje. Mas a minha impressão é que o pessoal da old school, em termos de resultados e qualidade, continua a ser superior a essa nova gama, tanto de atletas como de pessoas que vão entrando hoje em dia para o mundo fitness. O que é que se deve? Se hoje nós temos um maior número de recursos. Bem, quando você começa a depositar as suas esperanças no caminho fácil, não é? Então você passa a não ter mais os mesmos resultados, ok? É o caminho das pedras mesmo. Né? Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre suplementação, eu estava lá na Inglaterra quando se popularizou a creatina e a tal da whey protein. Não existia nada disso. Tá? O primeiro carregamento de whey que chegou na Inglaterra veio da companhia Musashi. É uma companhia japonesa baseada na Nova Zelândia. Era o único lugar que existia uma fábrica de whey. Então, para divulgar aquele produto, o Dorian Yates ganhou um container cheio daquilo lá. Tá? E é a primeira vez que nós tivemos o contato na Europa com a tal da whey. No Brasil, fui eu que introduzi a whey protein. Através da empresa Optimum Nutrition. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era whey protein. Tá? Então, fui eu que esclareci. Foi por isso que eu voltei para o Brasil. Eu trabalhava para uma empresa, aliás, eu estava dando uma palestra, e a empresa que tinha trazido um container inteiro de whey protein, né, tinha aquele estoque todo lá parado. Quando eu falei sobre a utilização e para que servia,
eles venderam um container inteiro em 3 dias. Tá? E no dia seguinte, eu fiz um contrato com a empresa. E foi por isso que eu voltei para o Brasil. Eu não ia voltar a morar no Brasil. Né? Então, isso aí foi uma compreensão. Depois, logo veio a creatina. Aí diziam que a creatina dava pedra nos rins, que matava a pessoa, que ninguém podia usar aquilo lá. Hoje, é a substância mais estudada no mundo, né? A tal da creatina. Né? É uma substância utilizada hoje, é o suplemento alimentar mais bem instituído no mundo inteiro. Então, quer dizer, lá do old school, daquelas práticas antigas, obviamente, elas foram melhoradas, elas foram melhores compreendidas. Ou seja, você tem que fazer um revived old school, né? Um old school também baseado em novas compreensões. Exatamente. Boa. Perfeito. Perfeito. E eu espero que o pessoal todo lá em casa que está no live, que depois tem acesso, entenda perfeitamente isso, essa diferenciação, porque é muito, muito importante. E eu queria partir para as nossas últimas perguntas, e uma delas é falar algo que o professor tem e daria a oportunidade de falar um pouquinho do livro, que é a musculação infantil. Tem havido uma certa resistência em ter crianças a treinar ou a começar na musculação ou no treino de condicionamento. E isso muito por certos tabus e que uns estão a ser quebrados, e o professor Ademar foi, mais uma vez, digamos, não só inteligente, mas teimoso dentro de toda essa negatividade que existe na musculação infantil, e escreveu um livro. Hoje, se o professor Valdemar tivesse que explicar ou dizer alguma coisa a pais, ou membros de uma família que queiram ter os seus filhos, que queiram ter os filhos a começar num desporto como o jiu-jitsu é famoso, e eu já vi o professor Valdemar e a Fran a trabalharem com o menino do jiu-jitsu. Como é que o professor Valdemar, ou o que é que o professor Valdemar diria a esses pais ou a esses encarregados que têm um certo receio e medo de que os seus filhos pratiquem a musculação infantil, com receio de que não vai crescer, vai atrasar o desenvolvimento da criança, vai atrofiar o desenvolvimento da criança? Eu queria que o professor Valdemar esclarecesse um pouquinho sobre isso. Pois bem, eu vim aqui porque eu fui pegar o livrinho. Eu sou pioneiro em muitas coisas aqui no Brasil, né? Por exemplo, treinamento com sobrecargas nos esportes de lutas, né? Eu fui o cara que escreveu o primeiro livro do mundo, né? De treinamento com sobrecargas para atletas dos esportes de lutas. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás, mas é um livro que estimulou as pessoas a compreenderem melhor esta complexidade, que é o treinamento justamente para lutadores, e como que eles podem se beneficiar do treinamento com sobrecargas para melhorar a sua performance. Eu estou procurando esse livro aqui e eu não estou achando justamente esse, tá? Para os atletas de lutas. Naquela época, existia a concepção de que o atleta de lutas que fosse treinar com pesos para melhorar a sua performance, que eles teriam, na verdade, uma redução da mesma, com menor flexibilidade, perderiam força, ficariam duros e lerdos, né? E, no entanto, eu provei por A mais B, treinando diversos atletas de grande desempenho, né? E se transformaram, alguns deles, em campeões mundiais, justamente de lutas, tá? Não sei se dá para vocês, está muito escuro aqui, ó. Mas esta é a capa desse livro, ó. É a capa desse, onde aparece o Ismael Souza e a Duda Jankovic, que se sagrou campeã mundial de boxe profissional. E o Ismael Souza, que aqui está, né? Foi o grande campeão do IVC, da época do Vale Tudo, que saía na mão sem luva. Tá? O grande campeão do IVC. Então foram muitos atletas que se beneficiaram
do treinamento com sobrecargas, né? Então, eu fui o primeiro a escrever um livro no mundo, né, sobre treinamento para lutadores. E este aqui veio há pouco tempo atrás, que é o Fecha a Carinha e Treina. É o livro introdutório que apresenta 100 perguntas e respostas de treinamento com sobrecargas para crianças e pré-adolescentes. Ou seja, isso aqui está muito bem calcado na ciência. Muitas das dúvidas, elas já foram colocadas para dormir o sono eterno há mais de 20 anos. Com estudos de consenso. Né? Ou, quer dizer, é que as pessoas estão atrasadas nessa compreensão. Né? Então, a minha colaboração e a colaboração do doutor Andrei Lopes é esse livrinho. Tá? Atualmente, nós treinamos crianças, a professora Franciele treina muitas crianças, inclusive esse menino que está aqui, que é o Cobrinha. 2 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, e ainda trouxe ano passado o título de Abu Dhabi e trouxe o título do Pan Kids na Califórnia. Né? Ou seja, é muito bem estabelecido. O menino de 6 anos de idade, hoje ele tem 8, com 6 anos ele já fazia terra, supino e agachamento. Terra, supino e agachamento. Especialização. Sendo que, a partir do momento em que os pais e professores compreenderem a necessidade de treinar com pesos para a criança e o pré-adolescente, mais trabalho quem exerce a profissão de professor de musculação terá, é óbvio. Aqui nós trazemos uma das pesquisas que demonstra que crianças que treinam com pesos, atletas de outros esportes, têm uma redução em mais de 60% no risco de lesão na prática esportiva. Pronto, por aí já acabou. Uau. Imagina os pais que querem que os filhos se transformem em grandes jogadores de futebol. Hoje, nós não temos mais horário para treinar crianças e pré-adolescentes. Atletas de tênis, de futebol, de lutas, de todos os esportes. Ou seja, o que falta? É entendimento, de novo, educação. Esse livrinho aqui, ó, traz grandes perguntas para respostas do tipo, a criança não vai crescer, vai limitar o conhecimento, o treinamento só se for lúdico, né? Então, aqui nós trazemos essas questões todas baseadas em artigos científicos, mas também baseado nas nossas experiências pessoais. Boa. Professor Valdemar, eu sei que a compra e a distribuição para o Brasil é frete livre, o pessoal do Brasil consegue comprar fácil os livros. E para quem vive fora do Brasil, tem alguém que vive na Inglaterra e perguntou, caso ele queira comprar o livro, consegue comprar através das plataformas do professor Valdemar? Sim. O que acontece? O correio brasileiro é muito caro. Tá? É muito ruim o correio brasileiro, mas vai. Mas, por exemplo, é mais ou menos assim, se a pessoa ganha em euro, né, vamos supor. Isso aqui, vamos supor que custe R$40, né? Vamos supor, custa R$40. Este mesmo livro lá na Europa custaria 40 euros. Então, na verdade, para quem tem euro, é 6 vezes mais barato, então compensa. Só que quem faz isso aí é a professora Franciele. Ela envia livro quase todo dia para vários lugares do mundo. Porém, melhor do que isso, eu deixo aqui o convite para que companheiros de qualquer lugar do planeta façam os nossos cursos online e ao vivo. Eu estreio um curso online e ao vivo, muito embora nós saibamos que a musculação é uma atividade de eminência prática, existem assuntos que são teóricos, sim. Tá? Então, eu tenho um curso sobre periodização do treinamento, onde nós trazemos um conteúdo sobre periodização do treinamento de crianças e pré-adolescentes. E temos um curso também sobre o aspecto, primeiro, o aspecto crônico e o aspecto agudo do treinamento. Então, são 2 cursos. Construindo programas de treinamento e construindo séries de treinamento com competência. O primeiro curso é de 8 horas e o segundo curso é de 4 horas. Eu estou gravando agora
o terceiro curso, que é Técnicas de Ajuda nos Principais Exercícios da Musculação. Esses cursos são online, ao vivo, e o certificado é digital, tá? Quem não conseguir assistir naquele determinado horário, porque eu tenho alunos no Japão, em vários países da Europa, eu tenho alunos nos Estados Unidos, às vezes em função do fuso horário, o curso também fica gravado para a pessoa assistir em outro horário, tá? Então, lá no meu site, valdemarguimarães.com.br, existe todo o esquema e as instruções para que você possa fazer o curso, tá? O pagamento pode ser feito pelo PayPal, tá? Então, é uma ótima opção fazer esse curso de formação conosco, que é ao vivo. Com relação aos livrinhos, é só pedir para a avaliação da professora Franciele. Bem, então, eu por acaso iria deixar essa deixa para o final, né? Mas ainda bem que o professor Valdemar já tocou. Eu, particularmente, o professor Valdemar já sabe que eu estou inscrito nos cursos e vou participar dessa nova turma, a turma que começa no dia 25, acredito, dia 25, né, professor Valdemar? Então, eu vou participar. 25 ou 27, né? Não sei ao certo. 25, 27. Bem, eu vou participar e eu gostaria que todos os profissionais da área que vão ter contato, e é uma ótima ferramenta a ser agregada para serviço, então podem visitar o site do professor Valdemar e se inscrevam no curso. Já estou inscrito e vou participar, já não tem como, mas ainda há vagas, professor Valdemar, ainda há vagas para a próxima turma. Certamente. Então pronto, então vá lá e por favor se inscrevam. E nós vamos recuar um pouquinho, porque a próxima pergunta fala um pouquinho do primeiro livro do professor Valdemar, Anabolismo Total. O professor Valdemar ficou muitos anos na Inglaterra, volta para o Brasil para começar a contribuir na área e agregar um outro valor ao mercado brasileiro. Em termos de dinâmica, na sua opinião, para aquilo que o Brasil seguia e fazia na altura, eu particularmente, das leituras que eu fiz, verifiquei que esse livro agregou uma nova visão, por exemplo, dos atletas brasileiros que na altura eram profissionais e não só, e amadores, como usar recursos ergogênicos, ajudou a terem uma ideia, ajudou na forma de olhar para o treino. Mas eu queria, na opinião do professor Valdemar, que nos dissesse, na sua opinião, o que é que essa sua primeira obra trouxe de positivo e o que é que agregou no mundo fitness e de musculação brasileiro? Bem, o que acontece? Toda vez que eu vinha ao Brasil, eu observava uma defasagem de informações muito grande. Aquelas informações que eram prestadas no canto das academias, ao pé do ouvido, e eu observava que na Europa e nos Estados Unidos, o nível de informação estava muito mais à frente. Então eu achei por bem trazer uma informação baseada nas minhas observações sobre ergogênicos, inclusive, porque eu considerava, né, que a droga mais perniciosa que existia, ou que existe, é a chamada ignorância. Né? Se a ignorância mata, então nós que possamos matar a ignorância. Então, o meu objetivo foi, antes de mais nada, trazer informações sobre treino, dieta e uso de ergogênicos baseado nas minhas observações. E sempre deixei isso muito claro, né? Que era baseado nas minhas experiências, na leitura de outros livros falando sobre este assunto, que eram publicados nos Estados Unidos e na Europa e que não eram de conhecimento no Brasil. Então, existia uma defasagem. São conhecimentos baseados na experiência, mas também devidamente referenciados. Lá no final do livro você vai ver as referências bibliográficas, tá? Ou seja, a minha intenção foi a de trazer informações úteis para facilitar as pessoas na tomada de suas decisões, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Este livro aqui no Brasil é considerado como um divisor de águas no treinamento de musculação no Brasil, antes e depois do mesmo. Porque até então, o conhecimento pouco que tinha era passado ao canto dos ouvidos, né? Ao pé dos ouvidos, nos cantos das academias. A partir desse livro, esse conhecimento passou a ser divulgado e discutido com maior sinceridade. Então, esse é o grande benefício do livro. Perfeito.
Eu vou juntar a próxima pergunta, por acaso a nossa penúltima pergunta, a uma pergunta que o Fábio, que trabalhou no ginásio do Luanda Sport Center, quando o professor Valdemar esteve aqui. E o professor Valdemar já me contou essa história, mas em casa provavelmente ninguém ainda viu. A primeira questão é que eu queria que o professor Valdemar comentasse o que é que achou de ter encontrado um segurança na porta do ginásio com uma arma AK-47. Alguém falou sobre isso aí. E juntando a isso, a vinda para Angola, eu queria que, de forma abrangente, eu sei que é difícil, que me dissesse ou nos dissesse qual é o ponto, para si, qual é o ponto mais alto da sua carreira? De tudo que construiu, de tudo que passou, de tudo que vai passando, para si, qual é o ponto mais alto da sua carreira? Bom, em primeiro lugar, o que eu principalmente trouxe da Angola foi o carinho das pessoas aí e da extrema educação. Antes de mais nada, eu vou te falar. Várias pessoas já me chamaram para lives. E uma das melhores lives que eu estou fazendo pela qualidade das perguntas é esta com você. Uma das melhores, não. A melhor live é esta que eu estou fazendo com você. Em função da educação que vocês têm que vocês têm na Angola e que o brasileiro deveria aprender ou reaprender. Porque nos últimos poucos anos, nós desaprendemos muito, principalmente sobre educação. Uma das coisas mais fantásticas que eu trouxe foi a música e foi o exemplo da educação que vocês nos deram. Para mim e para a professora Franciele. Tá? Então, isso para mim é um valor que eu trouxe para mim. Com relação aos guardas serem fortemente armados, é possivelmente um dos motivos que a criminalidade aí é muito inferior à criminalidade no Brasil. Né? Então, eu vi isso com bons olhos. Não resta dúvida. Qual era a segunda pergunta, Mandubi? Eu até me esqueci. Exato. Para si, qual é o maior ponto da sua carreira? De tudo que já contribuiu na comunidade, para si, qual é o maior ponto? Olha, eu não vejo desta forma a vida. Este é o ápice da minha vida. Aquilo foram as melhores coisas que aconteceram. É uma continuidade. É a flecha do tempo. Se você, como aquela época era boa, como foi fantástico aquele momento, aí você fica apego àquelas coisas que já aconteceram, né? Nós temos que viver o presente com vistas para o futuro e respeito pelo que aconteceu, né? Então eu nunca fico com essa nostalgia, olha como aquela época, como aquele acontecimento foi bom ou como aquele acontecimento foi ruim, não é? Porque se nós fizermos isto, né, ou nós caímos em depressão, ou nós caímos na nostalgia sem retorno. E nós temos que pensar, o que eu estou pensando é nesse momento maravilhoso que eu estou tendo nessa oportunidade de estar conversando com meu amigo lá da Angola. Este, para mim, é o fantástico deste momento. Né? Então, a minha resposta para a sua pergunta é esta. Boa. A minha última pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito importante, e eu gostaria de perceber o que é que isso significa para a vida do professor Valdemar, porque eu acredito que este livro aqui em particular representa um pouco dessa pergunta que eu vou fazer, que é qual é a importância da meditação hoje na vida do professor Valdemar? Porque eu reparei que agora o professor Valdemar é muito ligado a energias, sinergias, meditação. E, inclusive, no live passado, o professor Valdemar fez um exercício conosco para treinar a respiração, sentir e expressarmos o que é que nós sentimos quando respiramos em condições. E eu queria que terminássemos com essa pergunta. O professor Valdemar, para si, qual é a importância da meditação na sua vida e o que é que isso pode agregar na nossa vida? Olha, Ricardo, se não fosse os exercícios respiratórios e a meditação, eu provavelmente não teria dado em nada e provavelmente não estaria vivo aqui também, tá? Eu comecei com a yoga na década de 1970.
Então, eu sou um praticante natural da yoga, não é coisa de ontem, não é? Eu aprendi a controlar a minha respiração, eu aprendi a focar-me em coisas que importam. É por isso que eu consegui escrever tantos livros em tão pouco tempo. É por isso que eu consigo me focar e treinar grandes campeões de várias modalidades. Então, eu devo muito disto à minha capacidade de foco, de meditação, através dos meus mantras e do controle da respiração. Todos os meus atletas fizeram comigo exercícios respiratórios. Não apenas aqueles sujeitos que vão subir num palco com uma tanguinha, mas aqueles sujeitos que vão subir num ringue, vão entrar no octagon para lutar, para matar ou para morrer, cara. Então isso é muito sério. Isso para mim é muito sério, né? Ou seja, né? O foco, o controle emocional e o controle da sua respiração. Se você tiver uma desinência religiosa, ela pode se fundir à sua própria oração. E isto vai fazer toda a diferença para o restante da sua vida. Então, o meu convite aos senhores é que recuperem as práticas respiratórias, respiração abdominal, respiração diafragmática, que pratiquem a meditação, modernamente chamada de mindfulness. Né? É a mesma coisa. Muda o nome para dizer, para vender a mesma coisa, né? Então, essa é uma prática fantástica que muda a vida das pessoas, tá? Procurem este caminho que vocês terão uma vida profícua e em maior paz para o restante do tempo que vocês têm nesse planetinho. Olha, o que eu tenho para dizer é exatamente o que o Jojo, que é um dos profissionais aqui da área em Angola, escreveu Oi, surreal. Jojo. É, é surreal. Eu amo conversar com o professor Valdemar e eu acho, e é como eu disse, eu queria dirigir essa nossa conversa de uma forma completamente diferente. Eu conheci e passei a conhecer mais o professor Valdemar numa vertente não só daquela que eu conheço, e eu só tenho mesmo a agradecer pelo facto de ter aceito e por continuarmos a poder aprender com o professor Valdemar, e tenho a certeza que vamos continuar sempre. As minhas lives, elas não são muito longas para cansar as pessoas, eu acho que tem que ser curta e objetiva, e eu acredito que nós conseguimos cumprir com o objetivo de informar e passar uma outra faceta do professor Valdemar às pessoas. Eu espero ter conseguido isso também. E mais uma vez, professor Valdemar, pela amizade durante esses anos todos, pelo conhecimento que passa, o meu muito obrigado sempre. Eu que Sempre. agradeço. Eu que agradeço este convite e esperamos você aqui no Brasil o mais breve possível. Será muito bem recebido. Bem, falando do Brasil, está de pé, a reserva para o hotel está de pé, então acredito que se tudo estiver normal, a próxima gincana é em agosto, novembro, a É, presencial. isso. Eu não tenho Então, decor, porque eu também sou exato. funcionário das meninas. Mas seja lá quando for, Exato. Vamos e estar que o juntos. mundo consiga se recuperar o mais breve possível e que a gente Exato. possa sair dessa com um nível de evolução espiritual melhor. Muito obrigado a todos Exatamente. vocês. O meu grande Obrigado, respeito professor a todas Valdemar. as pessoas aí da Angola. Muito obrigado. Obrigado, professor Valdemar. Boas, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o professor Valdemar. Eu espero que todo mundo tenha conseguido tirar uma coisa positiva das muitas coisas boas que ele disse. E é como eu disse no início da live, ter a oportunidade de todos os dias aprender com o professor Valdemar, para mim tem sido uma oportunidade muito grande. E eu queria passar essa possibilidade, essa oportunidade também aos angolanos em particular. Creio que muitos brasileiros viram por causa da plataforma do professor Valdemar, mas dos angolanos em particular, eu queria passar essa oportunidade, essa possibilidade de comerem e aprenderem um pouquinho mais com essa mente enorme que é o professor Valdemar. Então, conhecimento é tudo. Quem puder, procure, principalmente esse livro, por favor. É o meu livro favorito. Quem puder, por favor, compre esse livro. Vai mudar completamente a vossa perspectiva de foco.
A minha mudou bastante desde que eu tenho esse livro. Então, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado conosco até o final. Obrigado mesmo de coração. Fábio, Jojo, Walter, o pessoal todo que esteve aí desde o início e que participou. Espero que tenha sido positivo. Nós temos um convidado para amanhã. Eu vou anunciar a partir da manhã. Ele já confirmou. Por acaso também é brasileiro e é atleta, mas eu só vou anunciar amanhã e tenho a certeza que amanhã também vamos ter uma conversa muito fixe com ele, numa perspectiva completamente diferente, que é algo que eu quero trazer aqui. Uma perspectiva completamente diferente daquilo que as pessoas já conhecem. Valdira, tu podes comprar no site do professor Valdemar Guimarães, que é o www.valdemarguimarães.com.br. Então, família, muito obrigado. Amanhã, eu acho que até posso deixar já aqui. Amanhã nós vamos estar com o bodybuilder Batata, ok? Então, por favor, amanhã quem tiver tempo, cai aí e vamos falar. Vai ser o objetivo trazer aqui todos eles. Cariani, Felipe Franco, Kaká, vamos procurar trazer todo mundo aqui para passarem um conhecimento para o people. Yeah? Mais uma vez, obrigado. Feliz noite a todos vocês e que Deus vos abençoe sempre.